para o ser humano construir uma relação de afetividade e empatia com o meio social? E como essa ação repercute na construção cognitiva do sujeito? Esta capacidade de poder se colocar no lugar dos outros é que é, digamos assim, o fundamento das sociedades humanas. Se não há essa possibilidade, cada indivíduo é um indivíduo e ele se arrebanha, mas não é capaz de ter consciência de si e consciência do rebanho. Não tem consciência do que está acontecendo, do que vai acontecer e de trazer o passado para o presente. Então, essa capacidade, pode-se dizer, é a capacidade que possibilita a socialização, que possibilita os indivíduos humanos cooperarem. Sem essa cooperação, não há sociedades humanas. Porque justamente as sociedades humanas são possíveis na medida em que se chega a determinado conjunto de consensos básicos para a convivência em comum. E essa convivência em comum depende fundamentalmente desta capacidade, que é a função simbólica. Como isso repercute na organização das estruturas cognitivas, a função simbólica é a própria capacidade cognitiva num determinado momento que se abre para muitas possibilidades. Então, é com esta capacidade que é desenvolvendo essa capacidade que o ser humano se habilita cada vez mais a viver em sociedade, a conviver. E na medida precisa em que ele desenvolve essa capacidade, ele se habilita mais à convivência, a viver em sociedade. E, ao mesmo tempo, ao viver em sociedade, ele vai recebendo as influências dos outros, assimilando o que os outros fazem, assimilando as convergências e divergências e se esforçando para dar resposta a essas divergências, sobretudo. E, quando falamos disso, nós estamos, de novo, naquele jogo de assimilações e acomodações que é o processo básico da evolução das estruturas cognitivas. Então, o exercício da capacidade empática, que é fundamentalmente um exercício de deslocamento do eu para o outro, de descentração do eu para o outro, é um esforço, consiste num esforço de construção de capacidade cognitiva. Então, nós vemos ali o quanto a capacidade afetiva e a cognitiva são duas faces da mesma moeda. São duas faces do mesmo ser humano que age e sente, sente e age porque sente e, ao sentir, refaz as suas ações e assim indefinidamente. Em que momento do nosso desenvolvimento nós conseguimos construir relações de afetividade e empatia? Podemos dizer assim, não existe um momento. Em Piaget, toda a posição teórica dele mostra que se trata de processos. Não existe momentos privilegiados, momentos assim que definem todo o futuro. Não, é tudo processo. O que acontece agora vai repercutir no que vem depois. E, do mesmo modo, as relações empáticas, elas se fazem por construção do sujeito. E construção sempre na relação com os outros indivíduos. Claro, na relação... a todo momento, desde a fase intrauterina, né, que ele tem uma relação com a mãe. Ela se dá
exato, porque a própria relação intrauterina é uma relação que não atinge a consciência, porque não há estrutura capaz de ter consciência ainda, mas que estabelece uma relação biológica, e essa relação biológica, talvez, penso que não se sabe qual é todo o impacto que essa relação biológica tem sobre o futuro deste novo ser humano, mas com certeza, pós-nascimento, esta relação se amplifica, especialmente a relação bebê-mãe, aquela função materna de que fala a psicanálise, essa relação do bebê com a mãe e com o seu entorno, ela é pautada não apenas por relações, digamos assim, cognitivas, mas por relações afetivas. Começa um longo processo de construção, tanto da afetividade quanto da capacidade cognitiva. E essa relação tem continuidade indefinidamente. Quando se chega ali no final do sensório motor e aparece a função simbólica, essa capacidade de empatia passa por uma, digamos assim, por uma verdadeira revolução, porque é então que aparece esta capacidade de se descentrar, de se colocar no lugar do outro. E esta capacidade evolui, ela não para ali, ela passa por evolução. Então vamos olhar os grandes momentos dessa evolução. Após esse período todo em que a criança exerce intensamente imitação, que tem a ver com imitar pessoas, se ligar com pessoas, imitar eventos e gestos e comportamentos e fala de pessoas, esta capacidade é intensamente exercitada. E no brinquedo não é diferente. Então, esses 2 anos, sobretudo 2 anos em que essas capacidades de imitação e brinquedo são amplamente desenvolvidas, elas chegam ali no nível, digamos, do que o Piaget chama de intuição, período intuitivo, que vai aproximadamente, em média, dos 4 anos e meio a 7, 8 anos. Pelos 7, 8 anos, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, sofre, a palavra sofrer não é muito boa, mas passa por uma nova revolução, que é esta capacidade de ir e vir em pensamento. Se reconstrói. Ela é reconstruída e, portanto, ampliado o seu poder no sentido de ir e vir, de conseguir ter uma consciência muito maior do entorno, do que está acontecendo no entorno. E lá pelos 10, 11 anos em média, ou 11, 12 anos, claro, sempre com essa variação de cronologia, por isso, média de 11 a 12 anos, uma nova revolução acontece, uma nova reconstrução profunda, em que a criança é capaz de ir e vir em pensamento, se desvinculando da ação imediata. Da ação concreta. Da ação concreta. E por isso mesmo, esse período anterior é chamado de operatório concreto. E o que vem em seguida é o operatório formal. Das formas. Das formas, essa capacidade de criar formas. A matemática, a lógica, todas
os elementos da matemática e da lógica são formas. Eles não são conteúdos concretos. Você não pode pegar um número, você não pode ver um 2, um 10. Você não pode ver a noção de conjunto, a noção de série, a noção de equação. Isso são tudo formas criadas por essa capacidade de pensamento. E esta capacidade é que amplia indefinidamente a capacidade de empatia. E aí nós estamos na adolescência. E a adolescência é justamente essa capacidade em que a criança, já não mais criança, mas ainda não adulta, é capaz de pensar o futuro, planejar, criar teoria. A criança não cria teoria, não pensa teoricamente, e vislumbrar o futuro, um futuro que pode ser transformado e criar formas de revolucionar a própria sociedade, possibilidades de transformação da sociedade. Ou seja, esta capacidade de empatia, na medida do desenvolvimento cognitivo, ela assume uma grandiosidade que era impossível imaginar lá para a criança recém-nascida ou a criança dos primeiros anos. E é esta capacidade que possibilita o adolescente entrar na vida adulta. Ou seja, esta capacidade que permite o adolescente não só se colocar no lugar da outra pessoa que está presente, que está na frente dele, mas se colocar na presença de grupos sociais, de instituições sociais e da própria sociedade como um todo. É por isso que a gente vê os adolescentes inventando formas de transformar a sociedade, de melhorar a sociedade. E isso, no fundo, é esta capacidade de descentração possibilitada pela função simbólica. Então, aqui nós vemos uma relação muito profunda entre a capacidade de descentração e a capacidade intelectual. Ou seja, a gente se torna capaz de se descentrar cada vez mais na medida em que desenvolve a capacidade cognitiva. E, ao mesmo tempo, é esta capacidade cognitiva, através da capacidade de descentração, que vai constituir a moralidade e a ética. Então, são dois aspectos do desenvolvimento cognitivo que estão profundamente amarrados, conectados, e que frequentemente no processo educacional se descuida disso e se tenta desenvolver apenas a capacidade cognitiva, ignorando completamente o desenvolvimento moral e o desenvolvimento dentro de princípios éticos.